A ansiedade não é o inimigo, é o mensageiro. E a maioria das pessoas passa a vida fugindo dela, como quem foge da própria sombra. Mas o estoico não foge. Ele encara. E ao encarar, se torna invencível. A ansiedade, ela aparece quando ninguém está olhando. Não quando você está cercado de pessoas. Mas quando a noite cai, o barulho cessa. E você finalmente fica sozinho com aquilo que mais teme. Sua própria mente. Você sente o peito apertar, o ar encurtar, o tempo acelerar como se algo terrível fosse acontecer. Mesmo quando nada está acontecendo. O coração corre sem destino. As mãos soam sem motivo. A mente constrói cenários que nunca existiram. E talvez nunca existam. É como se o corpo gritasse perigo, enquanto o mundo lá fora está em silêncio. E no fundo, você sabe. Você não está lutando contra o mundo. Está lutando contra pensamentos que ninguém vê. Contra um futuro que ainda não existe. Contra medos que vivem mais na imaginação do que na realidade. Mas existe uma verdade que ninguém te ensinou. A ansiedade não é fraqueza. É um instinto sem direção. É força que ainda não encontrou propósito. A maioria tenta fugir dela. Se distrai. Se afoga em telas, hábitos, vícios, urgências inventadas. Esperando que o sentimento passe sozinho. Mas ele não passa. Ele volta. E cada vez mais forte. Porque fugir nunca foi solução. Fugir só treina a mente a ter medo de si mesma. E é aqui que o estoico se separa do comum. O estoico não corre. Ele não tenta silenciar o medo com barulho. Não tenta escapar do desconforto. Não busca atalhos para a paz. Ele encara a ansiedade como um soldado que entra na neblina. Com firmeza, com presença, com respiração lenta. E com a convicção de que o inimigo não é o mundo. É o caos interno que ele ainda não aprendeu a comandar. A ansiedade quer te dominar. Mas o estoico responde com outra força. A consciência. Ele olha para o medo como para uma fera selvagem. Ele não foge dela. Ele a doma. E é aí que a mente deixa de ser campo de batalha. E se torna território dominado. O estoico compreende que a ansiedade não é um erro da mente. Mas uma reação natural ao desconhecido, ao futuro, ao que não controlamos. Ela surge quando tentamos viver amanhã enquanto o nosso corpo ainda está preso no agora. A ansiedade nasce de uma batalha que ninguém vence. A tentativa de controlar aquilo que ainda não existe. E o estoico supera ao lembrar. O futuro não me pertence. Mas minha mente, sim. A ansiedade é o preço que pagamos por viver entre o que já passou e o que ainda nem existe. Ela nasce no espaço vazio entre o que desejamos controlar e o que nunca esteve sob nosso domínio. A modernidade tentou te convencer de que sentir ansiedade é sinal de falha, de que algo está errado com você, de que toda inquietação deve ser medicada, abafada, escondida. Mas os estoicos enxergavam diferente. Para eles, a ansiedade não é sinal de fraqueza. É sinal de uma mente que sente profundamente, que imagina, que projeta, que se importa. A questão não é sentir. A questão é o que você faz com o sentimento. O homem comum é arrastado pela ansiedade como um barco à deriva no mar. Ele vive refém das ondas emocionais, incapaz de distinguir possibilidade de realidade, e confunde o medo do que pode acontecer com a verdade do que está acontecendo agora. O estoico, ao contrário, aprende a navegar. Ele entende que a ansiedade surge quando tentamos controlar o futuro, enquanto esquecemos do único lugar onde realmente temos poder: o presente. A mente ansiosa corre para frente. O corpo ansioso fica preso no agora. Esse descompasso gera ruído, tensão, medo. O estoico reconhece esse descompasso, respira e volta a si. Ele pergunta: esse pensamento é um alerta ou uma ilusão? Se for alerta, ele age com calma. Se for ilusão, ele destrói com razão. Ele não se ilude com a promessa de eliminar a ansiedade para sempre. Ele sabe que isso seria eliminar a própria humanidade. Em vez disso, ele escolhe aprender com ela, transformá-la em observação, disciplina, clareza. Porque a ansiedade não é apenas medo do que pode dar errado. Ela é também sinal do que ainda precisa ser entendido, conquistado, dominado dentro de si. Os estoicos não buscam uma vida sem turbulência. Eles buscam a capacidade de manter o leme firme, mesmo quando o mar resolve testar sua força. E assim, a ansiedade deixa de ser uma sentença e se torna uma ferramenta, não um monstro a ser evitado, mas um mensageiro a ser interpretado. Imagine Roma no ano de 175 d.C.
No centro do império, Marco Aurélio caminha sozinho pelos corredores de mármore do palácio. Lá fora, notícias de guerra, rebeliões, peste. O império mais poderoso do mundo tremia. E ninguém sentia esse peso mais do que ele. Um governante, um homem, um pai. Do lado de fora, a aparência de controle absoluto. Por dentro, tempestades que poucos poderiam suportar. Dizem que, certa noite, Marco Aurélio foi encontrado sentado em silêncio, observando uma lamparina vacilar em meio à escuridão. Seus conselheiros esperavam instruções, ordens, certezas. Mas ele apenas respirava fundo, sem pressa, como se estivesse lutando uma guerra que ninguém via. Um general se aproximou e perguntou: Imperador, as províncias estão inquietas. O que devemos fazer agora? Marco Aurélio ergueu os olhos lentamente. Neles, uma calma quase assustadora. Agora? Ele repetiu. Agora, nós pensamos. Só então agimos. A ansiedade exigia pressa. O medo pedia desespero. O mundo esperava impulsividade. Mas Marco Aurélio sabia. A mente ansiosa quer movimento, não solução. E mover-se sem clareza é caminhar para o caos. Ele levantou-se, caminhou até o terraço. E observou o céu vasto, infinito, impassível diante dos dramas humanos. Ali, diante da noite silenciosa, ele recordou a si mesmo. Você está perturbado porque deseja controlar o que nunca foi seu. Seguro de sua própria consciência, ele escolheu apenas aquilo que podia controlar. Respirar, observar, raciocinar, responder e não reagir. E então agiu. Não com pressa, com propósito. A história não lembra dos homens que se desesperam, mas lembra dos que permanecem firmes quando o mundo desaba. Marco Aurélio não venceu a ansiedade eliminando-a. Ele venceu ao aceitá-la como parte da vida, e transformá-la em clareza, disciplina, presença. Não era ausência de medo, era domínio sobre si mesmo. Isso nos leva a 3 princípios estoicos. 1. Separar o que se controla do que não se controla. Ansiedade nasce quando tentamos dominar o futuro. O estoico corta essa raiz cedo. Ele separa o que pode agir, do que apenas pode observar. Ele diz: isso pertence à minha vontade? Se sim, eu ajo. Se não, eu aceito. Ele não desperdiça energia lutando com o vento. 2. Permanecer no presente, com a mente e o corpo. A ansiedade é a mente viajando para um lugar onde o corpo não está. O estoico ainda sente a ansiedade chegando, mas usa o presente como âncora. Respirar. Olhar ao redor. Sentir o chão. Ele retorna ao momento como um guerreiro voltando à base. Porque aqui, agora, ele tem poder. No amanhã, ele não tem nada além de suposições. 3. Transformar a ansiedade em ação consciente. A ansiedade quer te paralisar ou te apressar. O estoico escolhe uma terceira via, ação calma. Ele não corre. Ele não congela. Ele caminha, um passo firme de cada vez. Faça o que está à sua frente, com excelência e sem alarde. Ação dissolve a ansiedade, mas não qualquer ação. Ação deliberada, não impulsiva. Hoje, quando sentir ansiedade, respire 4 segundos, segure 2, solte 6. Liste o que posso controlar, o que não posso. Escolha uma única ação pequena e possível agora. Pequenos atos. Presença. Consciência. A mente se estabiliza quando o corpo age com sabedoria. Se essa mensagem falou com você, não saia ainda. Respire. Sinta o silêncio por um instante. E volte amanhã. Aqui, todos os dias, fortalecemos a mente. Inscreva-se e continue sua jornada estoica. Porque a ansiedade não desaparece, mas você pode aprender a dominá-la.